Obrigado às cantoras. Pode vir mais vezes, tá? Não precisa ficar. Vergonha. Foi bem, não foi, João? Então tá bom. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha de casa. E assim como nós que estamos aqui presencialmente, escolheu começar a semana da melhor forma possível, que é aos pés do nosso Senhor, ouvindo a tua santa palavra, meditando nela, e louvando a Deus através dos hinos, né? E o hino aqui cantado, ele fala sobre um grande amigo que é Jesus. A mensagem dessa noite, ela talvez não esteja tão direcionada a dizer sobre a amizade de Jesus para conosco, mas talvez ela sirva de parâmetro para a amizade entre amigos aqui nessa terra mesmo, né? E quando a gente fala de amigo, a gente está falando de algo muito especial, né? A gente sabe que por muitas vezes a gente tem amigos que são mais chegados que irmãos. Quantos aqui acham que uma amizade ela pode influenciar na vida de uma pessoa, né? Seja na infância, seja na adolescência, ou seja até mesmo na fase adulta, né? A gente sabe que por muitas vezes um adulto teoricamente maduro, com a cabeça já formada, por vezes se deixa levar por uma amizade, seja ela boa ou ruim, né? O fato é, a amizade tem o poder de nos influenciar, seja para o bem ou para o mal. Portanto, se faz necessário escolher bem as nossas amizades, né? Saber quem que a gente coloca dentro da nossa casa para se relacionar com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com nossos netos. Essa escolha ela tem que ser feita a dedo. Porque imagina, muito se fala, né, de você colocar a laranja podre num cesto em que as laranjas estão todas boas, a tendência é com que ela vá contaminando as demais laranjas. Então, é muito importante escolher para quem nós abriremos as portas da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração, pois vai ter grande influência. E a Bíblia ela traz para a gente uma história que eu acredito que para mim talvez seja uma das maiores demonstrações de amizade. Eu particularmente gosto muito dessa história. E ela se encontra em Marcos, capítulo 2. Eu não sei se vocês já imaginam, assim, quando fala em Marcos, capítulo 2, já imagina qual é essa história e qual personagem especificamente eu estou falando. E essa história ela começa ali, exatamente em Marcos 2, versículo 1 mesmo, né? Versículo 1 em diante. Mas antes de começar a leitura da palavra de Deus, eu gostaria de fazer mais uma breve oração, assim como estamos mesmo. Altíssimo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nos trazer em boas condições de tua casa nesse domingo, nesse início de semana. Assim como a Lucimar já falou, que essa mensagem venha ao encontro aos nossos anseios, às nossas angústias, seja para fortalecer também o nosso ânimo, Pai. Mas em especial nesse momento eu peço que o Senhor me use, que seja o teu Santo Espírito falando aos meus lábios e não à minha mente, não à minha própria vontade, que eu seja somente um instrumento de Ti nesse momento, Pai. É o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Marcos 2, versículo 1 e 2, que diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então aqui Jesus chega em Cafarnaum, na casa, e muitos ali ouvem que Jesus chegou.
E o nome de Jesus estava percorrendo por todos os cantos, né? E de repente, então, eles ouvem que Jesus, imagina que Jesus chegou aqui na igreja do Boa e tá São José inteiro ouvindo falar que Jesus veio para a igreja do Boa. E de repente essa rua começa a ficar lotada, os bancos, o corredor, e não tem por onde andar. Tá lotado, lotado. Esse P50 travou, tá um caos a cidade aqui na Zona Norte, porque Jesus está aqui e as pessoas querem ouvir tudo que ele ensina. A vida do paralítico de Cafarnaum. O fato é que nenhum dos evangelhos informa de fato o que tinha acontecido com o paralítico, né? A história dessa noite é baseada nesse homem e nos seus amigos. A Bíblia em lugar nenhum fala o que aconteceu com ele, mas existe um fato muito importante. Ele por si só não era capaz de se reabilitar. Ele não tinha força por ele mesmo de curar a sua paralisia, né? Imagino que muitos que acabam tendo a mesma situação que ele, passando essa dificuldade pela paralisia, né? Dependem muito da ajuda do próximo, de familiares, ou até mesmo de amigos, porque fica ali, se não tiver ninguém para pegar, para cuidar, às vezes para levar um alimento, para levar até mesmo para fazer as necessidades mais básicas, essa pessoa ela não consegue por si só. E infelizmente a gente sabe que muitos são abandonados pela família, né? Nessa condição, deixados aí às vezes em abrigos ou algo do tipo, porque a família não se sujeita ou não está determinada a cuidar desses familiares, né? E o fato é que, ainda hoje, tem muitas pessoas nessa mesma situação. Esse paralítico, então a gente está relatando que muitos são abandonados e que muitos ainda hoje estão nessa condição. Mas a gente pode também fazer um paralelo, né, com a questão espiritual. Quantos paralíticos espirituais existiram e existem até hoje? Que por si só não são capazes de se reabilitar, não tem forças muitas vezes para se reabilitar sozinho e depende totalmente do próximo. E esse próximo tende a ser cada um de nós. Aqueles que conhecem a verdade, que conhecem a palavra de Deus, que tem aquela verdade que é a única capaz de reabilitar essas pessoas, né? Porém, ele possuía, embora sua situação não fosse da mais fácil, ele possuía um dos bens mais preciosos que o ser humano pode ter, né? Ele tinha amigos verdadeiros que acreditavam nele, mais do que ele mesmo. Eu acredito que paralítico por si só não tinha mais tanta crença assim como os amigos deles tiveram, né? Quantos anos talvez ele já não estava na mesma situação? Talvez desde a infância, na adolescência, no nascimento, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele estava há muito tempo dessa maneira. E o verso 3 diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então fala que Jesus estava numa casa ensinando, essa casa estava rodeada e alguns foram ter com eles, alguns homens foram ter com ele, carregando um paralítico, que era então os amigos e o paralítico, né? Ele realmente talvez não tivesse mais esperança que um dia ele voltaria por si só a se locomover pelos seus próprios meios, né? E o fato é que não tinha motivo para ele acreditar.
naquela época não tinha nenhum avanço na medicina que apontava para ele a esperança de que um dia ele pudesse andar com as suas próprias pernas, suas próprias forças. E o fato é que ainda hoje há pouca esperança no que diz respeito a quando a gente fala de um paralítico voltar a andar. Se hoje já é limitado a ciência nesse sentido, imagina na época desse paralítico. Então talvez seja de se entender um pouco essa desesperança que ele tinha, essa incredulidade de voltar a andar. Mas os seus amigos ouviram falar de Jesus. Aquele que tinha uma fama que já tinha se espalhado por todos os cantos, que fazia milagres, que transformava vidas. E esses amigos ouviram essa mensagem, essas palavras, e entenderam que talvez ali poderia ser a única saída para aquele amigo que há tempos estava paralisado, né? Vocês sabiam que esses amigos foram até Jesus armados? Já ouviram falar isso na história? Que os amigos do paralítico foram até Jesus armados? Sabe qual que era a arma que eles tinham? Eles estavam armados de esperança e fé. Talvez essas sejam as armas mais poderosas que a gente até o dia de hoje pode ter em nossas mãos, né? Mais do que qualquer revólver, de qualquer espada, qualquer arma biológica, a maior arma que um cristão pode ter é a esperança e a fé. E eles partiram das suas casas naquele dia. O paralítico de Cafarnaum e seus 4 grandes amigos que lhe davam ali o suporte para que ele pudesse chegar, né? Naquele momento eles eram seus braços e seus pés. E eles iam então ao encontro de Jesus que estavam naquela casa. E eu fico imaginando as pessoas, né? Aquela multidão que estava, e de repente vem ali 4 homens carregando o paralítico ali numa maquinha, né? Procurando entender o que eles queriam, né? O que eles estavam imaginando. E talvez ali muitos se enchessem de esperança e inspiração, vendo a fé. Porque se eles estavam carregando um homem que já estava paralisado há muito tempo de encontro a Jesus, aquilo servia de motivação. Poxa, que fé que esses homens têm de achar que Jesus vai fazer esse que há tempos está aí acamado e não anda, vai fazer ele andar de novo. Eles viam ali a demonstração de uma amizade verdadeira, uma amizade fiel, desinteressada completamente. Era uma amizade desinteressada. O que o paralítico teria para oferecer para eles? Acredito que não tinha nenhuma riqueza, nenhum bem. Mas o único bem que ele tinha era a amizade desses amigos. Que, sem medir esforços, ao ouvir falar de Jesus, se propuseram a ajudá-lo. Eles estavam reunidos pela fé que o Filho do Homem reforçaria o esforço que estavam fazendo. E aqueles homens provavelmente sabiam que o paralítico era um pecador, talvez já tenha feito muita coisa errada na vida dele, mas eles não se importavam com sua história pregressa. Antes, o encaminharam para aquele que providenciaria o perdão. E quantas vezes a gente deixa, talvez, de falar as boas novas para alguém, se aproximar, porque a gente acha que aquela pessoa é suja demais para a gente se aproximar, né? Ah, não. E lá? Ah, lá é... Lá... Ali não, senhor. Talvez lá eu vou. Lá é menos bagunça, mas ali não, senhor. Ali o nível é baixo demais. Não dá para eu entrar lá. Não dá para eu falar para esse povo. Às vezes a gente não quer se misturar, né? A gente se acha bom demais
para estar em determinados lugares, né? Mas eles não se importaram com o que o paralítico fez ou ainda fazia. Eles só sabiam que tinha alguém que seria capaz de dar o perdão e a cura para o amigo dele. E eles não mediram esforços e nem fizeram nenhum pré-julgamento. Eles só estavam determinados a levá-lo até Jesus. E eu imagino que não tenha sido nem um pouco fácil, né? Essa jornada. Também não se fala muito da distância que eles percorreram carregando esse homem. Mas eles enfrentaram todos os obstáculos e circunstâncias para que pudesse chegar com o amigo diante de Jesus. E quando eles chegam, eles avistam talvez de longe a casa em que Jesus estava, uma multidão, tudo ocupado. Talvez eles pensaram naquele momento, né? E agora? A gente está com a maca, o caminho está fechado. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de estar num lugar, às vezes em algum evento, que está cheio. É coisa mais difícil você andar daqui na parede ali. É a coisa mais difícil quando tem uma multidão muito grande. Todo mundo quer estar perto, ninguém quer dar espaço. E aí imagina você tendo que passar por meio dessa multidão com uma maca. E essa era a situação que eles se depararam ali, né? Mas o fato é que eles não podiam desistir. Eles tinham certeza que aquele que estava dentro daquela casa era quem podia dar a salvação para o amigo deles. Porque aquele que estava dentro da casa era dono de todo poder e glória. E a solução que eles encontraram vinha do alto. Literalmente do alto. Os amigos tiveram que olhar para cima e subiram no telhado para poder fazer com que esse homem pudesse chegar até Jesus. E no verso 4 diz o seguinte: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E eu fico imaginando a população. Primeiro estavam vindo carregando o homem na maca, empurrando, licença, empurra para cá, empurra para lá, e foram se aproximando. E de repente, quando eles olham, agora endoidaram de vez, agora estão tentando matar de vez o paralítico. Já não anda, agora eles vão colocar em cima do telhado, se cair lá de cima, acabou de vez. Imagina o quanto de julgamento que não tiveram daqueles que lá de baixo olhavam. Estão ficando doido? O que vocês pensam que vão fazer? Não vai dar certo. Vai matar esse homem. Mas eles não desistiram. E naquele momento Jesus estava ali ensinando, né? Inclusive ensinando líderes, homens enviados pelos líderes de Jerusalém, né? Ouviam as boas novas nesse dia. E aí eu fico imaginando naquele momento Jesus falando e tal. É como se fosse aqui, de repente escuta barulho de telha, chacoalhando, abrindo, caindo um pouco de sujeira, né, Josa? Sempre você mexe no telhado, cai um pouco de sujeira. E aí cai um pouco de sujeira e esse barulho interrompe a conversa. Conversa interrompida. E quem estava lá em cima eram os 4 heróis da fé, trazendo aquele amigo que por si só não poderia se colocar diante de Jesus. Os amigos do enfermo tinham grandiosa fé, e foi essa fé ardente nos seus corações que despertou o amor de Jesus. No verso 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Naquele momento, quando Jesus fala isso, aqueles representantes dos líderes
religiosos que estavam ali não gostaram muito, né? A gente sabe, a gente não vai abordar muito essa parte da história, mas eles falaram, quem é esse que agora até diz que pode perdoar pecado, né? Eles não gostaram. Mas Jesus imediatamente revela que é mais do que um simples pregador itinerário. E a fé daqueles amigos, daqueles homens, exigia que Jesus mostrasse de fato a sua origem, né? Muito mais do que dizer que perdoados estão os seus pecados, Jesus ele mostrou algo a mais. E no verso 10 e 11 diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, no primeiro momento, eles, quando são notados, Jesus vendo a fé daqueles homens diz que os pecados estão perdoados. Em alguns instantes depois, Jesus então manda aquele homem tomar o leito dele e se levantar. O fato é que não foi fácil e nem simples aqueles homens estarem com o seu amigo diante de Jesus, né? Havia obstáculos e circunstâncias que precisavam ser vencidos e foram vencidos. Aquela casa estava totalmente ocupada, mas eles não podiam desistir e tinha total certeza que aquele que estava na casa era o único que poderia salvar os seus amigos, o seu amigo. E foi no dia na última comissão que a gente teve, depois a gente ficou batendo um papo aqui, eu, o pastor, o Wesley, e o Wesley levantou, né, acho que ele levantou talvez até mesmo no meio da comissão, se não me falha a memória, falando sobre que às vezes a gente se frustra, né, fica pregando, dando estudo bíblico. Acho que o próprio Josa acaba passando isso por vezes, né, Josa? Você insiste, você não desiste da pessoa, insiste. Por vezes, vencendo os obstáculos, tendo que atravessar as multidões, subir em telhado, mas com a esperança que vai chegar um momento que essa pessoa de fato vai chegar perante Deus, perante Jesus, e ele vai poder, assim como esse paralítico, receber, né, o perdão. E todos acabam glorificando a Deus. Veja o que uma verdadeira amizade tem poder de fazer. No verso 12 diz: E levantou-se tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos nada como isso. Aquele homem só pôde voltar a andar, só pôde ter os seus pecados perdoados porque ele teve pessoas que acreditavam nele. Aí a gente se pergunta, né? Acho que todos nós, às vezes, quando tem esse tipo de reflexão, a gente sempre pensa em alguém, algum conhecido, algum familiar que está esquecido, que precisa de um amparo, que precisa de um amigo, que vai estender a mão, que vai fazer o que for preciso. Seja qual for a circunstância, seja qual for o obstáculo, ele vai com determinação até que ele consiga de fato colocar esse amigo aos pés de Jesus. A gente falou
a gente não só falou, mas como a gente viu nessa história, a importância e a relevância que uma amizade tem na vida das pessoas. A gente falou que a amizade, ela pode te influenciar tanto para o bem como para o mal. Que você tem que ver quem são as pessoas que você coloca dentro da sua casa. E ao mesmo tempo, essa mensagem, ela nos traz uma pergunta: quem são os nossos amigos? Que tipo de amizade a gente tem procurado? Será que os amigos que a gente busca e que a gente tem seguem o mesmo padrão de vida que a gente segue? São pessoas religiosas, tementes a Deus, e que se em algum momento a gente cair em paralisia, eles vão se esforçar assim como esses amigos se esforçaram para levar esse homem perante Deus, perante Jesus? Será que esses que se dizem seus amigos contribuem para o seu crescimento espiritual e para a sua santidade? Ou normalmente eles só te convidam para contextos pecaminosos? Só te convido para estar fora da igreja, para fazer e falar coisas que não agradam a Deus. É necessário que tenhamos amizades sadias com pessoas que não nos influenciem, nem nos levem para ambientes de pecado. É preciso ter cuidado com as conversas de amigos, que muitas vezes tendem a se encaminhar para o baixo nível. Ah, mas em fulano lá, ele não é da igreja não. Eu tenho amizade com ele, mas ele não me chama para ir para um barzinho, nada. Ele me respeita minha religião e não me convida para essas coisas. Só que quando você está na roda de conversa, está falando só de bobeira, de baixaria, brincadeiras de duplo sentido, que são coisas que não agradam a Deus. Não necessariamente porque essa pessoa não nos convida para sair e fazer coisas que não agradam a Deus, que ela deixa de ser uma má amizade, né? Se o que ela fala, se o que ela põe para fora quando está perto de você são coisas que não agradam a Deus, talvez também não seja uma boa amizade. Com toda certeza, há amigos mais chegados que irmão. Se a amizade for sadia, colocando Deus em primeiro lugar, incentivando a busca das coisas espirituais, então é verdadeiramente uma amizade. Porém, se você notar que essa amizade te incentiva ou te leva para um lado que não é a proximidade com Deus, então a gente tem que reavaliar esse relacionamento. Mas até aqui tá fácil, né? A gente está falando só que as más amizades podem influenciar, que a gente tem que ter bons amigos do nosso lado. Queria deixar também uma pergunta para que a gente refletisse. Que tipo de amigo nós temos sido para as outras pessoas? Será que eles encontram em nós espiritualidade, exemplo do caráter de Cristo, disposição para levar essa pessoa aos pés de Jesus, custe o que custar? Essa fala marcou minha mente. Lembro que foi um culto de virada de ano. Foi bem bacana aqui na nossa igreja. E o Juninho passou a mensagem para nós. E ele estava falando justamente sobre essa questão da gente ir atrás das pessoas, de pregar o evangelho, de trazer para perto de Jesus aquele que nós amamos. E eu lembro que o Juninho ele falou, enfatizou muito, né? A gente tem que trazer as pessoas para perto de Jesus, custe o que custar. Isso que tem que ficar de mensagem para nós essa noite.
Precisamos ser bons amigos que influenciam as pessoas para o bem, que trazem elas para perto de Jesus, custe o que custar. Jesus não espera nada menos do que isso, que a gente entregue o nosso máximo para poder levar os nossos amigos perante Ele. Nem que a gente tenha que atravessar a multidão, que a gente tenha que subir no telhado para baixar o leito perante dele. É isso que Ele espera da gente. E eu gostaria de finalizar com a passagem que está em Salmos 1, versículo 1 e 2. Que aqui já está está descrito aqui no meu sermão, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Que nós tenhamos a sabedoria de nos afastar daqueles que nos influenciam para as coisas ruins, e que, acima de tudo, sejamos amigos, sejamos a luz na vida dessas pessoas que Cristo espera que nós sejamos. Esse é o meu sentimento, meu desejo para cada um de nós nessa noite, nessa semana que se inicia.